que a gente já sabe de que o álcool faz nessas decisões dos adolescentes que já são seres impulsivos. A gente vai falar sobre as decisões impulsivas com o uso de álcool em contextos íntimos. É disso que a gente vai falar, trazer uma maior realidade dessa situação para você. Impulsividade é um aumento dos níveis, ela se dá por um aumento dos níveis de testosterona e estradiol, que são dois hormônios que tanto garotos quanto garotas têm no seu corpo. É claro que os garotos têm um pouquinho mais de testosterona, os níveis são maiores do que as garotas. E os estudos indicam que o aumento da testosterona está associado a uma maior sensibilidade a recompensas imediatas. Então, o adolescente quer uma recompensa imediata e um aumento nos comportamentos de risco. Então, ele tem um comportamento de risco porque ele quer uma recompensa imediata, incluindo o uso de álcool e comportamentos sexuais de risco. Então, as duas coisas estão associadas. O uso do álcool faz com que ele tenha comportamento de risco sexual. Essa impulsividade, ela acontece por áreas cerebrais específicas do cérebro do adolescente que estão se desenvolvendo. É claro que eu não quero que você fique sabendo o nome das áreas cerebrais, mas é importante entender que a testosterona, em particular, ela está correlacionada com uma atividade do estriado dorsal, que é uma região do cérebro, que explica a preferência por escolhas mais impulsivas e recompensas imediatas. Então, esse comportamento de impulsivo do adolescente, de escolher as coisas de uma forma impulsiva, querer uma recompensa imediata, ela tem uma coisa fisiológica, uma coisa orgânica, né? A nível do sistema nervoso central. Existe uma região do cérebro que, sim, sofre a ação da testosterona e que faz com que o comportamento do adolescente seja assim. E, além disso, a ativação do córtex órbito-frontal medial, que é essa região aqui atrás dos nossos olhos, na frente aqui dos olhos, medial, que é mais para dentro, né? E do núcleo accumbens, que é uma outra região do cérebro, mediada pelos hormônios da puberdade e associada, então, a ter decisões mais arriscadas. Por que eu trouxe aqui as áreas cerebrais, os nomes do cérebro? Não é para você ficar sabendo quais são as áreas, qual é o nome, não. A intenção não é essa, mas é importante a gente entender que existe áreas no sistema nervoso central do adolescente que são estimuladas, que sofrem estímulos, né, através dessas ações hormonais da puberdade, principalmente da testosterona e do estradiol, tanto em garotos quanto em garotas, que fazem com que eles sejam e tenham comportamentos mais impulsivos e queiram recompensas imediatas. Eles querem para ontem as coisas, logo, né? Não tenha mais paciência de esperar, eles querem as coisas logo, já, né? Querem se sentir felizes para agora. Então é importante que esse comportamento arriscado seja entendido por nós, né? Não pensa, não pensou, não pensou, foi impulsivo mesmo, quando viu já tinha feito. É assim que acontece e tem uma condição orgânica, fisiológica para isso acontecer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos do álcool, porque ele está muito associado e na minha visão, o álcool é uma das piores coisas que existe na vida do adolescente, diante de todas as coisas que tem, né? Ele é estimulado dentro das famílias, ele é aceito socialmente, né? Apesar do adolescente não poder comprar, eles dão um jeito de comprar antes dos 18 anos, é super fácil para eles adquirir a substância e eles fazem o uso. Então não dá para a gente negar a realidade. O álcool faz parte da vida do adolescente, queiramos ou não queiramos, e ele influencia as atitudes sexuais, os comportamentos sexuais, principalmente colocando-os em risco. Biologicamente, o álcool afeta o julgamento, a capacidade de julgar a situação e a capacidade de tomar decisão, de fazer escolha, decidir por uma coisa ou outra, levando o comportamento impulsivo, como ter relação sexual precoce e o uso inconsistente de preservativo. Quer dizer, bebeu, vai ter um juízo inadequado, vai fazer escolhas, vai transar sem camisinha e ainda vai começar, antes de estar preparado, né? Antes de se sentir pronto para fazer alguma coisa mais íntima com alguém. Meta-análise é um tipo de estudo na ciência que ele reúne vários estudos, analisa a metodologia desses estudos e traz só os estudos mais confiáveis, os que foram feitos com mais rigor científico.
Então, uma meta-análise são vários estudos que chegaram a essa conclusão, que mostrou que o consumo de álcool está fortemente associado ao início da vida sexual mais cedo e o uso inconsistente do preservativo e mais múltiplos parceiros sexuais. Quer dizer, eu não vou ter relação só apenas com um, eu vou ter relação com vários parceiros, juntando a impulsividade, que é característica da adolescência, com o uso da substância. É isso que o álcool proporciona nos nossos adolescentes. Porque eu vejo muitos pais estimulam o uso do álcool pelos jovens, né? E por quê? Porque é aceito socialmente, já está na idade e tal. Mas quanto mais a gente puder ter clareza dos efeitos que o álcool traz na vida deles, mais a gente pode interferir. Psicologicamente, o que o álcool faz? Ele atua como um desinibidor devido à redução das inibições sociais e o aumento da confiança. Ele deixa o adolescente se sentir mais confiante, né? Ele desinibe a nível cerebral, ele tira eu gosto de dizer assim, tira o superego. A vozinha da mãe lá falando, tira a sua vozinha dele. E aí, ele desinibidamente, ele consegue fazer coisas, se sentir mais confiante e aí arriscar mais, fazer coisas que não devia. Se a gente tiver 3 adolescentes dentro de um carro e um deles estiver alcoolizado, a chance de ter um acidente automobilístico é imensa, né? Por quê? Porque tira a desinibição e ele vai achar que pode tudo e vai pisar o pé mesmo no acelerador. Ainda bem que agora a gente tem a lei seca, né? Que tem os Ubers. Então isso mudou um pouco. Mas esse mecanismo de desinibição, e também acontece o que a gente chama de miopia alcoólica. O que é uma miopia? Miopia é não enxergar direito ao longe, né? A miopia é a gente não enxergar longe. Então o que é isso do álcool? É o adolescente não pensar nas consequências a longo prazo. Eles não vão pensar que a ação que ele está tendo, transar sem camisinha, por exemplo, pode levar a uma gravidez indesejada. Ele não vai considerar essa consequência. Né? Existe sim essa relação, né, de não pensar a longo prazo por uma associação desse momento da adolescência e a associação com o álcool, o uso do álcool junto. Quer dizer, é como colocar álcool na fogueira, né? Tá pedindo para que a coisa aconteça. E socialmente, o álcool associado às normas sociais e pressões do grupo que incentivam o comportamento. Então, a gente é incentivado, né? Faz parte da diversão dos jovens o consumo do álcool. E os adolescentes consomem álcool em contextos sociais. E quando isso acontece, eles estão sim mais propensos a se envolver em relações sexuais com parceiros casuais ou até desconhecidos. Então, quer dizer, você se submete a ter relações íntimas com quem você nem conhece ainda, aumentando o risco de ter mais transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, porque você nem conhecia a pessoa. Sim, a gente sabe, né, que o álcool aqui, para mim, eu trouxe esse assunto trazendo, né, estudos que mostram, é claro que eu sei que você já sabia que o álcool causa todas essas associações, que o álcool não é uma substância adequada para o adolescente, mas a gente aceita socialmente. Tem muitas famílias que até estimulam o uso do álcool. A gente precisa sim tentar trazer essa consciência para o jovem do uso do álcool na diversão. Será que precisa do álcool para se divertir, para se desinibir? E se sim, se ele quer fazer o uso, então que ele tenha consciência do que o álcool vai fazer nele, porque essa consciência de identificar que o álcool no sistema nervoso central dele, na cabeça dele, né? Porque alguns adolescentes têm medo. Vai queimar meus neurônios, vou ficar mais burro. Alguns pensam dessa forma, mas os outros não estão nem aí porque vai acontecer o álcool agindo no seu cérebro e no seu comportamento. Mas a gente pode trazer o conhecimento. É claro que dizer o que o álcool faz no cérebro não vai mudar o comportamento do adolescente, né? Porque não é através de terrorismo, eu gosto de dizer assim, de dizer o mal que faz mal fumar, faz mal beber, que o jovem vai mudar o comportamento dele, até porque ele está nesse contexto, ele sofre pressão do grupo, o grupo vai insistir para que ele use a substância, né? Então a gente tem que ter clareza do universo que o adolescente vive. Tem uma estratégia que eu quero mostrar para você, e proibir não vai adiantar.
Quer dizer para não beber não vai adiantar, porque o adolescente vai beber se ele quiser, se ele estiver no contexto, ele tem facilidade de conseguir a substância. Mas olha só, para lidar com a impulsividade que é inerente da idade, a gente precisa atacar uma outra característica do adolescente, que é desenvolver a autoestima dele. Porque a autoestima do adolescente costuma ser baixa. E aí ele lança mão de substâncias para conseguir fazer o que ele não consegue fazer, para facilitar, né, ele se sentir mais confiante, chegar na garota, fazer coisas que ele não tinha coragem de fazer. Quanto mais o adolescente se sente capaz, seguro de si, acredita nele mesmo, menos ele precisa usar de outros meios para se inserir no grupo de amigos dele e para se sentir se divertindo. E quando ele faz o uso, ele consegue fazer com moderação. Então, a autoestima é onde a gente tem que atacar, é onde a gente precisa melhorar, saber como está a autoestima do seu filho. Então, a presença materna dentro da cabeça do adolescente, eu quero dizer assim, aquela vozinha sua que fica lá dentro da cabeça dele quando ele está no meio dos amigos e os amigos oferecendo, faz isso, bebe mais, ou qualquer outra substância que seja, ele confia que a sua orientação é para proteção dele. Quando a mãe tem proximidade, conexão com seu filho e ela orienta, a sua voz vai ficar dentro da cabeça dele. Ela vem na hora que a situação está acontecendo. Mas isso só acontece quando o adolescente entende que a nossa orientação é para proteção dele e não é para controlar, para pegar no pé, para encher o saco, porque a maioria pensa dessa forma. Mas se você está conectada, se você tem proximidade, vínculo afetivo com seu filho, com a sua filha, a sua vozinha vai ficar aqui dentro da cabecinha dele quando ele estiver numa situação. E se ele estiver numa situação de perigo, ou ela, né, que seja, ela vai ouvir a sua voz, tenha certeza disso. E vai valer muito a pena, porque vai proteger de um comportamento arriscado. Não tenha dúvida.